Meus queridos irmãos, graça e paz para o seu coração. Esse é o nosso Em Casa com o Pastor, e eu quero ler da Palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 31, que diz o seguinte: Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Verso 34 diz o seguinte: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Caros irmãos, nós estamos aí vivendo um tempo novo, com a Quinta Igreja, e nas reuniões de ministério, de planejamento, alguns pilares foram definidos para a vida da nossa igreja a partir de então. E a visão que foi definida para nós estarmos vivendo ela como igreja é que a Quinta Igreja deve ser uma igreja comprometida em amar a Cristo e as pessoas. E quando nós olhamos para esse texto, Evangelho de João, no capítulo 13, verso 31 em diante, o texto que nós acabamos de ler, nós ficamos realmente esclarecidos de que essa visão ela é tão somente extraordinária se nós buscá-la de todo o nosso coração e fizermos um esforço para vivermos essa visão conforme aquilo para o qual fomos chamados. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor é um dom infinito, maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 11 e 12 e 13, ele fala sobre algumas questões relativas aos dons que o Espírito Santo concede à igreja. No capítulo 13 ele fecha essa explicação, mostrando em especial que o vínculo da perfeição que une todos os dons a um só propósito e chamado é o amor. De tal maneira que a gente pode ter todos os dons possíveis para as nossas vidas, mas se ele não for exercido com amor, nada disso nos aproveitará. E quando pensamos na palavra amor, pensamos no amor exatamente que veio de Deus para nós, um amor que não mediu consequências, um amor que foi movido pela atitude do Pai em direção a nós pecadores, de entregar o seu único Filho para que nós fôssemos salvos, redimidos, perdoados e termos o direito de estarmos com Ele na eternidade. Que maravilha saber que Deus nos amou dessa forma. E Ele fala que com amor eterno Ele nos amou, com benignidade Ele nos atraiu. Que maravilha saber que nós não tínhamos nenhum mérito, mas o nosso Deus, o Pai Celestial, nos amou incondicionalmente. E Ele ensina para nós através de Jesus. E o seu ministério, o ministério de Jesus, foi vivenciado com esse amor e com essa paixão indescritíveis, imensuráveis. O tempo todo, em todo o tempo, Cristo amou os seus, as pessoas, os discípulos, aqueles que chegavam até Ele com problemas, com lutas e dificuldades, não importando a sua classe social, a sua cor, a sua etnia, porque Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. E Ele amou incondicionalmente todas as pessoas, imensuravelmente todas as pessoas, com um amor verdadeiro, aquele amor que não é movido por um interesse, por uma busca de necessidade, mas um amor desinteressado, um amor cheio de verdade e de graça. Esse foi o amor de Jesus por nós e para nós, e é esse amor que nós somos convidados a viver para com os nossos irmãos, para com o próximo, especialmente, queridos, aquelas pessoas que nós não conhecemos e que precisam urgentemente conhecerem esse amor de Deus, e eles só irão conhecer quando eles virem em nossas vidas
esse amor sendo demonstrado em atitudes. Muito mais do que você fazer alguma doação para alguém, por uma caridade, é você viver na carne o que aquela pessoa está sentindo e ser movido por uma compaixão sincera e verdadeira. Isso é amor. Não é apenas dar alguma coisa por uma questão de desencargo de consciência, mas é fazermos as coisas que temos que fazer, movidos por esse amor verdadeiro. E o texto diz assim para nós: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, assim como eu vos amei, disse Jesus, que vocês possam amar uns aos outros. E é interessante quando ele fala desse novo mandamento, é em um contexto onde ele pega uma toalha e lava os pés de todos os seus discípulos. E então Pedro, aquele que era sempre acostumado a interpelar Jesus, disse: Senhor, se o Senhor então vai me lavar, me lava de maneira completa. E ele respondeu: não, Pedro, se você já tomou banho, não precisa lavar você de novo. Mas ele fala assim: essa lição que eu estou dando para vocês, provavelmente não entenderão agora, só vão entender depois. Jesus mostrou a humildade que precede o amor. Então, se nós tivermos a humildade necessária diante de Deus, nós iremos amar. Nós iremos perceber e compreender que as pessoas todas, não importa quem elas sejam, são semelhantes a nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem que ser tratado melhor do que outra pessoa, porque ele tem alguma coisa, porque possui alguma virtude, ou possui algum carisma mais interessante, não, ou uma beleza, enfim. Nós não nos relacionamos com as pessoas por conta do que elas possuem, do que elas apresentam em termos de dádiva, dons, talentos, enfim. Nós nos relacionamos com as pessoas por quem de fato elas são na sua essência. Todos nós fomos criados por Deus e fomos chamados a viver segundo a sua glória. Então, que essa igreja, a quinta igreja de Uberlândia, ela seja conhecida em toda a cidade de Uberlândia, no Brasil, onde quer que for, como uma igreja que tem um compromisso de amar a Cristo sobre todas as coisas e amar as pessoas. Que cada pessoa que entrar neste lugar, elas possam ser visitadas por esse amor, que elas possam perceber que nós nos relacionamos com elas, porque nós as amamos como Cristo nos amou. E amar não é uma tarefa fácil, mas ela se torna possível quando nós encarnamos Cristo na nossa vida, como Paulo mesmo falou: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que esse Jesus que vive em nós, ele nos faça amar como ele nos amou. E o texto fala que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Não tem nenhuma condição de fazermos discipulado com quem quer que seja, se esse discipulado não for movido pelo maior dom, que é o amor. Que Deus nos dê essa graça, que nós possamos buscar isso em todo o tempo, como igreja dele, como servos dele. E você que não faz parte da quinta igreja, eu te convido, venha fazer parte dessa igreja e venha também somar a esse exército que certamente buscará viver essa visão que Deus deu para a nossa equipe ministerial. E com certeza, irmãos, teremos uma igreja cheia, não apenas de pessoas, mas da presença e do poder de Deus sobre as nossas vidas. É assim que eu espero como pastor também aqui na igreja, e eu espero que eu possa contribuir também para que esse amor que está em mim através de Cristo, ele possa ser visto também através das pessoas. Que Deus nos ame, que Deus nos leve a essa direção, que Deus nos dirija nesse propósito. Assim eu creio, assim eu espero, assim eu desejo. Eu quero orar com você nesse dia, que a sua semana, que o seu dia seja maravilhosamente abençoado por Deus, em nome de Cristo Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, para que tudo aquilo, ó Pai, que a Tua palavra diz, e eu sei que é muito pouco tempo para nós falarmos sobre essa, que é a maior das dádivas que nós recebemos, foi o Teu amor derramado por nós, através de Cristo na cruz do Calvário. Pai, seria impossível nós falarmos aqui em pouco tempo sobre esse grande e precioso amor para com as nossas vidas. Mas, ó Pai, a minha oração é que a cada dia, a essa igreja que aqui se reúne, ela possa compreender esse amor, Senhor, e ela possa viver esse amor verdadeiro para com todos aqueles que entrarem aqui neste lugar, indistintamente. Com certeza, Pai, queremos que se esse amor
do Senhor, Pai, com o qual o Senhor nos amou, estiver em nós, nós iremos, ó Pai, revelar o Teu caráter, a Tua santidade e esse doce atributo através das nossas vidas às pessoas que não conhecem a Cristo. E aos nossos irmãos da igreja, nós certamente vamos ter um cuidado maior ao tratarmos com eles, se o Teu amor estiver dentro de nós. Que essa igreja, Pai, seja conhecida de verdade e de fato como uma igreja que ame a Cristo e também ame as pessoas incondicionalmente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.